Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos tirar muitas dúvidas aqui, trazer muito esclarecimento com relação a diferenças de incapacidade. São muito importantes, tá? Porque as incapacidades, elas não têm os mesmos requisitos e ela não segue, por exemplo, as mesmas vantagens, desvantagens. Então é importante, desde o início, quando você vai fazer o pedido de um benefício de incapacidade porque você se acidentou ou está doente, né? Pode ser tanto no seu dia de folga, né, que é conhecido como uma incapacidade de qualquer natureza, como também uma incapacidade acidentária. Nós já falamos aqui em outros vídeos que existe uma diferença muito grande em questão de direitos e o principal em valores e pagamento, tá? Existem aí benefícios que essa diferença da previdenciária para o acidentário, ela dá uma diferença muito grande aí, tá? Em questão de recebimento de pagamentos e benefícios. Então é importante você saber que o INSS, né, ele oferece diversas, né, diferentes formas de incapacidade. Por exemplo, aposentadoria para os segurados que estão incapacitados para o trabalho em decorrência de um problema de saúde ou acidente. Seria a aposentadoria por invalidez, né? Entre os benefícios disponíveis, os mais comuns são a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio acidente. Mas você sabe quais são as diferenças entre eles? A aposentadoria por invalidez ela é concedida a segurados que se encontram permanentemente incapazes de exercer qualquer atividade laboral, tá? É necessário que o segurado passe por perícia médica do INSS para comprovar a invalidez, né? Nesse caso, qualquer benefício de incapacidade, inclusive, né, o BPC, que ele tem aí a incapacidade, são pessoas que têm deficiência de qualquer idade e não podem trabalhar, mesmo sendo um benefício assistencial, essa pessoa ela tem que passar por perícia, tá? Além disso, é importante ressaltar que a aposentadoria por invalidez, ela não é um benefício vitalício, tá? Enquanto o segurado estiver incapacitado, ele vai ter direito a receber o benefício, mas ele não é para o resto da vida, tá? Muitas vezes as pessoas veem lá o código 32 que identifica, né, a aposentadoria por invalidez como um acidente, uma lesão ou uma incapacidade que aconteceu num dia de folga, você se machucou dentro de casa, uma doença que você contraiu, que não está relacionado, por exemplo, às suas atividades funcionais. Já o código 92 seria a acidentária. Aí nós estamos falando de um acidente de trabalho. É aí que eu estou falando que vocês têm que prestar muita atenção. E nós temos vídeos com relação a isso, tá? Porque muitas vezes a pessoa é prejudicada, esse segurado é prejudicado dentro do INSS, exatamente por a identificação desses códigos. Muitas vezes as empresas, né, elas não emitem uma CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, mandam o segurado para o INSS e o acidente de trabalho se torna um acidente de qualquer natureza. Isso faz com que a empresa ela fuja das suas responsabilidades. Então é muito importante você estar sempre antenado conosco aqui, ouvindo, né, e aprendendo com a gente aqui para você não ser ludibriado, tá? O auxílio doença, né, já é um benefício destinado para aqueles que estão temporariamente incapacitados, né, sendo necessário você ter aí no mínimo 15 dias de afastamento, né? E isso também se não for, por exemplo, um acidente de trabalho, tá? No caso de um acidente de trabalho, você não tem que ter 15 dias de afastamento. Aconteceu, você já emite a CAT e você já vai direto para o INSS. Durante o período de afastamento, né, o segurado vai receber esse suporte financeiro mensal para suprir as suas necessidades enquanto se recupera da doença ou da lesão. O auxílio doença ele não tem prazo de duração, tá, pessoal? Ele pode ser convertido também em aposentadoria por invalidez, né? Caso esse segurado ele não consiga se recuperar e haja um agravamento da sua lesão ou da sua doença, mas eu já vou avisando logo que dentro do INSS isso é praticamente impossível, tá? Quando você está de auxílio doença, tem uma lesão e ela vai tendo um agravamento, né? Ela vai aumentando a sua incapacidade, o perito ele não aposenta por invalidez, é muito difícil, ele vai encaminhar você para reabilitação profissional. Se você quiser, né, no caso a conversão, você teria que procurar aí a justiça, né? Hoje em dia, nós já falamos também com relação ao vídeo, se vale a pena ou não você converter o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, porque depois da reforma da Previdência teve umas mudanças significativas, mas existem vantagens dentro da aposentadoria por invalidez que você não encontra no auxílio doença, tá? O auxílio acidente é concedido, né, a segurados que sofreram um acidente, que ficaram, né, com a presença de sequelas permanentes que reduzem a capacidade para o trabalho, né? Diferente da aposentadoria por invalidez e do auxílio doença, quem recebe o auxílio acidente tem direito a retornar ao trabalho e receber mensalmente esse benefício junto com o pagamento, tá? Eu fiz um vídeo, não tem uma semana,
falando com relação a isso, que é o melhor benefício, né? Já que houve a incapacidade, né? Melhor não seria estar no INSS, porque aí você não estaria doente nem lesionado. Mas já que você está incapacitado e aconteceu com você, em questão financeira, o auxílio acidente é o melhor benefício. Se você também não viu o vídeo, vale a pena você olhar aqui, assistir os nossos conteúdos, tá? Assim como o auxílio doença, o auxílio acidente, ele também não é vitalício, né? Antes ele tinha aí uma posição dentro do INSS que ele só encerrava no caso da aposentadoria ou do óbito. Então, a partir do momento que era concedido o auxílio acidente, você passava a recebê-lo tranquilamente. Aí, o que, que aconteceu? Houve aí uma mudança na lei que dá direito ao INSS fazer convocações para revisão, né, do auxílio acidente. Para quê? Para verificar se ainda existe aquela lesão permanente, aquela sequela permanente que tirou a capacidade, né, uma porcentagem da capacidade desse segurado. Mas é aquilo, né? Se você tiver algum problema com relação a uma suspensão indevida, uma alta indevida, um cancelamento indevido do benefício, vocês sabem qual é o caminho, né? Então, é muito importante, eu friso sempre, você estar antenado aqui conosco, tá? Para você, né, ter direito ao benefício, você tem que preencher algumas condições, alguns requisitos dentro do INSS, né? O primeiro deles é ter a qualidade de segurado, que é você estar contribuindo com o INSS no momento da lesão ou do acidente, e o segundo é o tempo de carência, 12 meses, né? Existem exceções para doenças, né, que são listadas entre um acordo entre o Ministério Público e INSS e Justiça Federal, que reconhece aí, são 27 doenças, que nós temos também vídeo aqui falando que elas podem aposentar e elas podem garantir um benefício do INSS. Mas não basta só a doença, tem que existir uma incapacidade. Então, se você tem dúvida com relação a isso, assista o vídeo, tá? A diferença, né, entre a incapacidade temporária e a permanente é que enquanto uma se refere, por exemplo, a um período curto, né, para uma recuperação de saúde, a outra já é mais complicada. Mas veja bem, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida para aquele segurado que não tem mais condições de exercer a sua função, nenhum outro tipo de função e está insusceptível de reabilitação profissional. Aí você me pergunta, mas está cheio de aposentado por invalidez da reabilitação profissional. Pois é, pessoal, é o que eu falo, né? O INSS, como muitos outros órgãos públicos, é tudo lindo no papel. Mas até a nossa Constituição é linda, né? É garantido a todo cidadão segurança, saúde, educação. E nós temos isso, e está lá na Constituição, que é a Carta Magna, né, do país, né? Onde deveria todo mundo seguir o que está escrito ali, né? Então o INSS, que é um órgão do governo, né? E não é a de agora, né? Sempre foi assim. O INSS já teve o nome de IAPAS, INPS, né? Aí chegou o INSS. Mas desde lá do IAPAS funciona dessa maneira, né? Tudo lindo no papel, mas na prática nós sabemos, né? Como funciona, né? O que, que impede, por exemplo, de você receber um auxílio doença? Você não preencher os requisitos, que é a qualidade de segurado, a carência, e se você, por exemplo, tiver uma lesão ou uma doença, antes está contribuindo com o regime geral de previdência. Quer dizer, você nunca contribuiu com o regime geral, tem uma doença ou uma lesão grave que ficou em você, aí você entra para uma empresa, começa a contribuir e e pede o auxílio doença devido a essa lesão anterior, você não tem direito, o INSS não concede, tá? O agendamento de perícias, né, ficou muito mais fácil depois que colocaram aí no ar o portal Meu INSS, que é uma ferramenta excelente e que todo segurado do INSS deve se utilizar dessa ferramenta. Antigamente você perdia o dia inteiro para resolver um problema simples numa agência do INSS. Hoje não. Hoje, com muita facilidade, você marca a perícia, você tem os ícones que você pode ver prova de vida, cumprimento de exigência, você pode tirar o seu extrato de pagamento, você tem carta de concessão, você tem o seu CNIS para você verificar, você tem tudo dentro. Você consegue, inclusive, enviar documentos. Olha que coisa boa. Né? Antigamente você tinha que levar o documento na agência. Hoje você na sala da sua casa. Então é um portal muito necessário. E essa marcação de perícia ou você faz pelo portal ou pelo telefone 135, tá? Os principais motivos, muitas vezes, que depois de todo esse trabalho, né, de marcar uma perícia, fazer uma solicitação de um benefício de incapacidade e o perito negar, é falta de documentação correta, né? Documentos desatualizados, né? Ou então o perito não enxergar nenhuma incapacidade, né?
em você. Muitas vezes também o INSS erra nas suas avaliações, mas ninguém vai falar sobre isso, né, pessoal? Por exemplo, o perito, ele se depara com um segurado com uma doença aí desconhecida, né? Uma doença, por exemplo, completamente nova que foi, né, descoberta, são poucos casos, e aquele perito ele não é especialista nessa doença. Então, quando ele começa a olhar, por exemplo, o CID da doença e os sintomas que estão no laudo, ele desconhece, porque a doença não é conhecida, não está totalmente ainda. O que ele faz? Você acha que ele vai conceder o benefício para você ou ele vai negar porque ele não tem conhecimento? É mais fácil ele negar. Por isso que nós precisamos aí, inclusive já foi falado no INSS, de peritos qualificados, peritos que tenham aí uma especialização, isso tudo é muito importante, né? Porque doenças como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, paralisia irreversível incapacitante, uma cardiopatia grave, mal de Parkinson, o perito ele é clínico geral, mas para você lidar com essas doenças e saber realmente, né, profundamente sintomas, como ela age no organismo, as incapacidades que causam, é o especialista, né? O clínico geral ele tem uma análise ali superficial, né? Agora, quando o INSS também recusa em definitivo, né? Normalmente, quando acontece isso, você busca recursos dentro do INSS, né? A junta de recursos, um pedido de reconsideração, mas isso não vai mudar. E o que acontece? Segurados recorrem à justiça, que é a última instância, né? A Justiça Federal, para você tentar aí garantir os seus direitos. A diferença da Justiça Federal para o INSS é que a última palavra no INSS está na mão do perito, né? Na Justiça, não, é um juiz que vai dar, né, o parecer, que vai dar a sentença. Existe o perito também dentro da Justiça, que é o perito judicial, mas ele é mais uma ferramenta utilizada pelo juiz para trazer informações, né, informações relevantes com relação à incapacidade. A perícia judicial, pessoal, ela não é uma perícia assim que deve ser tratada de uma maneira diferente da do INSS, tá? O perito judicial também, ele está ali para te fazer uma avaliação. O perito judicial, ele não é seu amigo, ele não quer saber da sua vida particular, ele não quer saber dos seus problemas financeiros, ele vai exigir que você tenha todos os documentos que comprovem a sua incapacidade. Muitas vezes, né, acontecia desse perito judicial ele ser um especialista, porque o juiz via lá que era um problema neurológico, um distúrbio, né, neurológico. O que o juiz fazia? Ele convocava um neurologista para verificar, para fazer essa perícia. Só que está tendo uma demanda muito grande em processos judiciais e abertura de processos judiciais e não está dando conta. Então, hoje, o juiz elege o perito que está disponível. Para vocês terem uma ideia, só o ano passado, né, em 2023, foram 4 milhões de processos abertos, né, na justiça contra o INSS. O INSS é o órgão campeão, né, de processos judiciais em todo o Brasil. Os tribunais regionais federais aí estão entalados de processos. E a demanda aumenta cada dia mais. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Além de você, por exemplo, ter uma incapacidade por causa de uma queda, um acidente, existem muitas pessoas que estão procurando o INSS com relação aí a distúrbios emocionais, né? Por exemplo, a depressão, a ansiedade, a tentativa de suicídio, elas foram incluídas nessa lista, né? Que é reconhecida pelo INSS, pela Justiça e pelo Ministério Público devido à gravidade. Por que isso? Porque o aumento, né, muito grande. E o próprio INSS alega também que depois da Covid-19 aí, teve muita gente que com sequelas aumentou muito a quantidade de pedidos de benefício. E o presidente do INSS esses dias estava reclamando, o presidente e o ministro da Previdência, dizendo que eles conseguem tirar 1.000 da fila, mas chega a 5.000 novos pedidos. Ué, mas é assim que funciona, e sempre foi assim que funcionou o INSS. Né? Da mesma maneira que aumenta a quantidade de pedidos, aumenta a quantidade de receita. Tem gente todo dia entrando no mercado de trabalho e contribuindo com o INSS. E o INSS não é uma máquina para fazer dinheiro. O dinheiro que nós contribuintes pagamos para o INSS, ele deve ser utilizado no pagamento de benefícios, em instalações, pagamento de funcionários, que é para fazer o órgão funcionar. Não adianta reclamar. Ah, nós vamos zerar a fila e nós vamos economizar dinheiro, vai sobrar no caixa. Que nem esse pente fino que estão querendo fazer para economizar 10 bilhões de reais. Esse dinheiro vai sair aí na conta de benefícios. Agora eles dizem que o pente fino é para benefício fraudado, foi fraudado a concessão ou com irregularidade. Mas espera um pouquinho.
Quantos benefícios seria necessário estar fraudados e irregulares para se somar um valor de 10 bilhões de reais? Quer dizer, é muito benefício, vocês não acham? Então é difícil. Pessoal, esses são desafios que todo segurado do INSS enfrenta. Se você está recebendo um benefício até hoje, correu tudo bem, fez o pedido, passou na perícia, está recebendo, precisou de uma prorrogação, veio, erga a mão para o céu. Tá? Você é um dos poucos que conseguiu chegar aí sem ter nenhum problema. Mas não significa que vá continuar assim. Uma hora ou outra você vai se deparar com alguma dificuldade. E é nesses momentos que os nossos conteúdos aqui, o conhecimento que eu passo, as informações, soluções e caminhos podem ser muito importantes para você resolver um problema difícil no INSS, que está dias, semanas, meses te tirando sono. Né? Então, o meu trabalho, que eu faço com muita responsabilidade, é trazer uma informação, uma atualização correta. Tá bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam bem-vindos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha sido proveitoso, tirado dúvidas, né? Esclarecido. Uma coisa eu sei, o conhecimento é válido, tá? É um conhecimento valioso que uma hora ou outra você vai precisar. Compartilhe esse vídeo com um amigo, família, parente, vizinho, conhecido, né, que possa estar no INSS. Indique o canal para que essa pessoa do seu convívio, né, familiar, alguém que você gosta, que você ama, também tenha esse tipo de informação, porque vão ser ajudados, beneficiados com um conteúdo como esse, né, e os que já estão postados aqui no canal. Então você vai, além de tudo, estar fazendo uma coisa muito legal para as pessoas que você ama, tá? Outra dica legal é você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para estar sempre atualizado, né, com novos conteúdos em primeira mão. É o que eu falei, são informações que podem te ajudar a resolver aí diversos problemas. Você só tem a ganhar, não paga nada. Você pode assistir os vídeos quantas vezes você quiser. Não vou te cobrar nada, nem ficar te mandando e-mail, te perturbando, não. Pode ficar tranquilo. Você vem para o canal de livre e espontânea vontade, sem pressão, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, eu sempre agradeço, porque me incentivam, ajudam, colaboram, compartilham. Vocês fazem parte desse trabalho aqui no canal também. Que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.